Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estava lendo a Bíblia, um pouco, o livro de Mateus, capítulo 5, onde fala sobre as bem-aventuranças de Deus. Os olhos um pouco inchados, chorando muito, tinha chorado muito. Em oração, súplica diante de Deus, ainda um pouco angustiada, também. Eu cheguei agora há pouco de uma visita no lar, que me deixou muito triste, muito dolorida a mente, por dentro, o coração. Tô até com dificuldade, para fazer o vídeo, além de tropeços, de impedimentos espirituais, no sentimento da dor, pela situação, da causa que eu passei, aonde eu entrei, com quem eu estava. E só o Senhor para ter de misericórdia, só o Senhor para ter de misericórdia, para poder ajudar nessas pessoas, essas almas aqui. Em guerras espiritual, a guerra começou aqui, a luta, a perseverança. E a oração tem que ser grande para poder conseguir, permanecer de pé, sabendo também que quem está buscando, a Deus, lutando por almas madrugadas, não dorme, Tem que ter vida em oração, tem que dormir, só quando depois de orar. Então, tem que mais importante entender que é a oração. Então, louvo a Deus e dou glórias a Deus. Eu já tenho o costume de não dormir nas madrugadas, eu oro. E muito bom também, para expressar um pouco, falar um pouco das lutas e batalhas, visita, Fiz uma visita muito dolorosa, hoje, no dia de ontem, já é um novo dia. E não foi fácil para mim, não foi. E as coisas estão assim, a situação tá grande, Era para ter gravado um vídeo no início, era para ter gravado, mas tava só eu, não tinha ajuda. Fica mais difícil quando é só a gente para entender as pessoas, dar uma palavra de força nesses momentos de aflição. E aí a gente tem que se preocupar mais nessa situação. Mas depois, sim, eu mesma perguntei, se queriam, mas não conseguiram mais. Mas vou voltar a chegar para dar continuidade, a essa obra, E não é minha, é de Deus, para entrar nesses lugares onde eu consigo entrar. Só pela misericórdia de Deus, só o Senhor a levar pela sua graça e poder. Louvado seja o nome do Senhor, Deus de eterna graça, Deus de eterna graça. Hoje eu não ia sair, para fazer visita no lar, orei muito aqui à tarde, e saí um pouco triste, de casa, ouvindo que era para sair, estava angustiado, saí para poder esparecer um pouco, mas encontrei, com pessoas, com almas que estavam em situação pior do que a minha, e que não foi fácil, Terminei fazendo visita nos lares, entrando, ouvindo, a dor e o sofrimento, as lágrimas das pessoas, E só o Senhor para poder dar força, para poder ajudar essas almas, porque no momento a gente tem que ter muita força, Tem que expressar sentimento de força, para poder conseguir, permanecerem ali, acreditando providência, fé em Deus, que Deus proverá, assim, a gente tem que ficar muitas das vezes, tentar, ser forte, porque é um sofrimento muito grande, tentar se esforçar, ser forte e não chorar com eles, porque às vezes dá vontade de chorar também, Mas Deus dá força para permanecer ali, A gente chora por dentro, mas chega em casa, a gente
sofre também demais, porque tem que chorar, sair aquele sentimento que é como se fosse um compartilhamento, que ele estava ali naquela situação, aquela dor, e assim, a gente chega, a gente conversa, eles se desabafam, eles choram ali, e a gente recebe, né, aquele sentimento que eles estão sentindo, então estão compartilhando, estão ali, né, expressando o sentimento. Então a gente faz parte dessa situação. Não é fácil, então a gente tem que ser forte, né, chorar e dar glórias a Deus, porque oro também para poder ajudar essas almas. Não é fácil, né? Eu aqui pensando que tem problema, né, tá, sair para expressar um pouco. Chego na rua, encontro com situação terrível entre os lares, que sou a misericórdia de Deus para ajudar essas almas, essas vidas, né? Aqui começou as lutas, a perseguição, a minha cidade, né? Porque é necessário que isso aconteça, porque as almas estão precisando de ajuda, muita ajuda, né? O inimigo aqui nessa cidade perdeu a batalha para a honra e glória de Deus, né? Então, eu creio também, santo é o Senhor, Deus que tudo pode, que tudo é. Então, a luta está grande, né, para as almas que precisam ter o conhecimento da palavra, receber ajuda, né, ser tirado das trevas, já foi lutado por elas, então elas precisam sair da escuridão, né? Conhecer a verdade, os olhos se abrir, os ouvidos se destampar, né? Para poder receber força, né? Ser segurado na mão para trazer para o caminho de luz para andar, né? Então não é fácil, não é fácil, né? Luta, perseguição, o inimigo terrivelmente, né? Agindo covardemente, usando a todos, a todos. E triste, né? Situação, porque as pessoas que são usadas não conseguem ver, né? Não conseguem ver essa situação. Não conseguem ver, parece não, é uma certeza de que estão cegos, acham que estão agindo, né, por eles mesmos, achando que estão bem, mas não conseguem ver, não conseguem perceber que estão sendo usados pelo inimigo. Glória a Deus. Nas alturas, né? Outro dia, né? Eu gravei um vídeo na frente de um supermercado, né? Com uma alma chorando triste ali, porque estava preocupado, porque tinham tirado dele um filho, tinha tirado um filho, né? Com 4 meses de idade, já fazia 1 ano, 4 meses, filho, ele ali chorando. Então, o vídeo tá no canal, Eu, 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 eu enviei por story, enviei também no canal, né? Então, ela chorando ali, preocupada, que a esposa estava no hospital, já tinha ganhado o bebê novamente, né? E ele estava preocupado, não tinha trabalho, não tinha ali naquele momento um trabalho fixo, não tinha meio financeiro, estava preocupado, mas estava pedindo ajuda, tá lá o vídeo no canal e ele estava preocupado com a justiça, né? Por causa que tomaram o filho dele, já estavam indo lá enquanto a esposa estava grávida. Ele estava preocupado de tomar o outro que tinha terminado de nascer, ele chorando. Aí foi o que eu vi esses dias, né? Esse dia, né? De ontem eu fui, né? Saí um pouco e vi eles. Quando eu vi, né? Vi ela, ainda não tá com 1 mês só, né? A bebê nascida. E aí eu perguntei, né? Eu vi os dois juntos, cadê o bebê? Eles disseram que estava com a mãe dela, tinha pegado para eles sair para conseguir um meio de alimento. Mas depois eles se abriram, né? Falaram que tinha sido tomado, começaram ali choro, né? Uma tristeza, uma aflição, a justiça de novo tomou a criança, o bebê.
com um mês, com um mês de nascida, tomou da mãe, tomou do pai, tomou do casal. Simplesmente porque eles moram numa casa simples demais. Simples. Deus está onde tem simplicidade, né? Deus está onde tem simplicidade. Eu entrei na casa, eles me chamaram para ir, eu fui a ver a situação. Simples, bem simples. Só porque a casa é muito simples, tá faltando água, tá faltando energia, ele tá desempregado. E eles não têm meio algum, simples demais. E eles não conseguem, ele não consegue arrumar emprego, ele não consegue ter oportunidade. Ele pede para poder conseguir, né, não passar necessidade. E quantas as pessoas estão assim? Quantas pessoas estão assim? E isso mesmo acontece comigo. Pode acontecer com qualquer um. Acontece quando não é de um jeito ou de outro, né? Mas a justiça tomou a criança, o bebê de um mês, da mãe, do pai. Eles lutaram, não quiseram, não queriam dar, mas chamaram a polícia, chamaram o conselho, eles disseram ação social, né? Tinha o vereador, ele falou, né? Então, assim, que tristeza, né? Covardia essa justiça da minha cidade. Triste demais isso que está acontecendo aqui. É triste demais o que está acontecendo aqui. As que estão sentados nas mesas de direção, né, da justiça, diante da justiça, estão sentados ali, colocado o político, né, com certeza, mas político não é pessoas capacitadas o suficiente para aquele cargo, porque com certeza pode não ter um diploma, pode não ter a estabilidade de cursos para poder conseguir, né, ali naquele meio, naquela situação, ou seja, não tem ali o conhecimento de nada sobre o que é as coisas de Deus, ou e age conforme a sua vontade, o seu querer. Assim, foi muitos lá de covardemente tiraram filhinha de um mês da mãe, dos braços da mãe, só porque não tinha energia na casa dela, não tinha água. Tiraram do pai, chamaram a polícia porque ele não queria dar, e para ele não ser preso, teve que entregar o filho, segundo. Entregou para a mãe da mulher. Ela tem esses problemas, né? Também, né? Mental, né? Eles sofrem demais. Ela não bebe, ela não fuma, ela é o que ela é, um pouco ansiosa. Ela tem problema de ansiedade e também, né? Assim, embora ter, né? Diante de tantas situações de sofrimento que ela passa, né? Ter só ali a ansiedade, bem calma, né? Ela conversa normal, chora, mas ela consegue, né, ficar normal. E ela fala, expressa sentimentos, não pode ver. Entregou, a justiça tomou dela, né, na casa dela. Tomou dos braços dos pais, criança, bebê de um mês, por não ter água e energia na casa deles. E o que deveriam fazer? Simplesmente, se fosse de Deus, diante de Deus, se reunir, porque é envolvimento com política, o inimigo que está agindo, começou, né? São almas que que têm chamado, são almas que estão para chegar, né? Na obra de Deus, são pessoas escolhidas de Deus. Então como elas sofrem demais porque elas ainda não sabem o caminho e a direção para poder conseguir, né, vencer isso.
em vencer o inimigo, repreender em nome de Jesus. Então, eu sofrer, porque o diabo está usando a família, é quem mais eles usam, é a família e a justiça. Essas coisas terríveis que mais usa é a família e a justiça. Então, usar a família, a mãe, os pais, para poder tirar a filhinha de 1 mês da mãe, porque ela não tem força para lutar, não tem força para lutar, não tem espiritualmente. E tristeza isso, sofrimento, né? Justiça covarde, você não tem o que merece, porque Deus, ele vai agir. O que deveriam fazer era se reunir, não é política envolvida, ele disse que tinha até vereador, então só o que tinha que fazer, se unirem, um aluguel barato no bairro deles. Não é no meu bairro, é no bairro deles, tem aluguel lá barato, aluguel de R$ 200, 250, em casas simples também, mas com energia e água. O que deveria fazer é se reunirem até e pagarem 1 mês de aluguel ou 2, tirar eles dali, daquela situação, dar para ele um trabalho, uma oportunidade, ele pede e não dão, simplesmente judeiam com as pessoas de Deus, porque acham que estão agindo, fazendo as coisas certas, mas não estão. Só precisava fazer isso, dar um trabalho, questão de política, não foi vereador junto, não foi o ação social, foi ação social. Então a polícia foi junto para poder tomar filho e entregar para a avó. A avó não conhece nada da palavra, se envolvida em coisa errada aí também, né? E isso já não é então um caso, porque aqui fizeram isso com eles e fizeram comigo também. Mas nada disso vai ficar assim. Então o inimigo se levanta covardemente, por causa que são almas tem chamado de Deus e eles não querem, não aceitam. Então a luta grande, né? A família sendo usado pelo diabo, né? Para agirem covardemente, com inveja. Eu entrei ainda nenhum lá, né? Os familiares deles. E o que eu vi, né? Uma pessoa conhecedora da palavra, uma mãe conhecedora da palavra, disse que até para os montes orar, mas odiava a mulher. Então, que tristeza nessa situação. Não queria, não ajudou, não queria ajudar, por causa que não queria os dois juntos. Os pais. Só ajudava ele, não ajudava ela. Então, sofrimento, porque eu conto isso por causa que o anterior foi muito forte. Ele fala, né, na realidade, a situação que a justiça daqui está fazendo. Então, o que precisava fazer, tão simples, de um trabalho, de uma oportunidade, e não dá. Vai lá e tira covardes, vai e tira justiça maligna, justiça podre, suja, suja, suja são. Essa justiça que age assim, o que custaria dar uma cesta básica? O que custaria? Que nem quer trabalho, ele quer trabalho e não dão. Ele quer trabalho e não dão, né? E tem trabalhos públicos, né? Até mesmo varrer a rua, é digno, não é digno, é digno. Você entra na casa deles, a justiça entra com máscara, com luva. Olha que coisa terrível, com máscara, com luva. As coisas que se tocar em alguma coisa é assim, ó, no pontinho do dedo. Eles ficam sem palavra diante da situação, porque não acham que estão limpos e vão se sujar. Foi o que eu entendi, foi eu que entendi assim. Vão se sujar com isso. E triste, né? Eu entrei, vi a situação, fui até o último vão da casa e saí e não me sujei com nada. De sair com tristeza no coração,
na alma, ele chorando, né? A revolta da justiça não ajuda. E eles querem ajuda e ninguém ajuda. E, infelizmente, é preciso voltar para a igreja, né? Eu não sei, né, para onde levar, orar, entregar nos braços de Deus, para que Deus venha entrar com providência, né? Possivelmente de entrar por providência, Senhor. Chegarás aqui, uma igreja, tem que ser rápido, o mais rápido possível, ser logo, né? Porque a situação que está complicada, essas pessoas mais simples, mais humildes, né? Os escolhidos aqui para a obra de Deus, chamados de Deus, estão sofrendo, e os mais sofrimentos serão a família e a justiça que o inimigo está usando, a justiça daqui, a justiça daqui. Mas eu creio em melhoras nessa justiça, porque precisa, né? Entrar pessoas que realmente trabalhem por amor, que tenha mentalidade para agir, né? Que tenha mentalidade para agir, que é a pessoa que age assim é covarde. Eu digo e repito, olha, não tenho medo. Justiça maligna que estão aí diante dos órgãos públicos para poder ajudar. Vocês estão lidando com alma. Vocês estão lidando com almas. Vocês têm ideia do que estão fazendo? Almas, pessoas simples precisando, necessitando, e vocês agem assim? Tem algum diplomático? São todos colocados políticos. Então é triste a situação, né? Uma situação. Deus vai entrar com providência. Essas almas não são desprezados. Pode ser pela família, justiça pode ser covardagem. Mas Deus, eu creio, Ele não vai abandonar e me desprezar. Se Ele abandonasse, eu também já não estaria mais aqui. Então, essas alminhas, elas que vão chegar, elas vão chegar e vocês vão precisar da ajuda delas, porque são chamados para lutar, são chamados para guerrear, são chamados para poder vir para os caminhos de Deus, para serem obedientes, fazendo a vontade de Deus. Então, enquanto elas não conhecem a verdade, estão sofrendo demais, demais, demais. Vocês estão sendo usados pelo diabo, justiça na minha cidade. Cidade de Barbalha, Ceará, estado do Ceará. É o que fizeram comigo, tendo eu estabilidade, tendo eu conhecimentos no mercado de trabalhos, tendo eu meios, tendo eu escolaridade, me processaram, fizeram isso, tiraram de mim também a guarda da minha filha, covardes, dando para a avó, dando para os familiares, para não pagarem pensão, para poder por invejas, bruxarias terríveis, bruxos e macumbeiros apoiam. E essas pessoas simples, Deus está na simplicidade, não apoiam, não ajudam. Não vão ter o que merece, porque é necessário Deus agir, porque são almas, se não trabalha corretamente, diretamente, vão ter consequências, vão ser demitidos, porque é o Senhor quem vai demitir. Que eu não fale nenhum engano aqui, que eu não fale nenhum engano, porque eu não vivo de engano. O próprio Deus vai demitir esses que trabalham para o diabo diante da justiça com almas, lidando com almas. Vocês têm dinheiro para beber, vocês têm dinheiro para entrar em meios de situação, balada, fazer festas e mais festas, milhares para fazer aí, bagunça, né? Destruição de almas tem aí nessa cidade, o que gasta com dinheiro público para fazer festas e mais festas aqui
E a alma simples e necessitada não ajuda com R$ 200 e com R$ 300 no máximo que precisava. Somente justiça dessa cidade não ajuda. Porque são povo de Deus que sofre, sofredores são nesta terra, estão sofrendo. Estão vocês que entraram neste lar, esses que fazem isso. Que eu preciso usar máscara, porque as pessoas são simples, humildes, porque a casa não tem, ainda não tem cerâmica, porque a casa está sem água, a casa sem água há muito tempo, ela não tem um cheiro bom não tem como ter, né, ali a pessoa conseguir, né, no meio, na rua, né, a situação dessa, a gente vai passar por dificuldade, momentos difíceis, um dia um dá água aqui, outro dia outro dá ali, e depois já não querem mais, então o sofrimento é grande. Só precisavam ligar a água deles, só precisavam ligar a energia, nem deixa eles pagarem. Tem o Bolsa Família, olha, ela tem o Bolsa Família, tomaram, estão com o cartão dela, dizendo que ela está devendo, que precisa pagar, que vai dar, vão ter que entregar. Então, assim, é um sofrimento muito grande ver uma situação dessa. Um pouquinho, né? Ele chorar, sofrendo, porque quer ajuda, quer trabalho e não tem quem dê a oportunidade. Mas Deus vai dar, Deus vai dar. Está trabalhando a justiça daquilo, trabalha para Deus, trabalha para o diabo e age covardemente com as pessoas de Deus. Deus está na simplicidade. Então, quando eu disse, Deus mesmo demitirá, você vai demitir, vão ser demitidos essas pessoas, porque o Senhor é quem está, já está sobre o controle de Deus, a justiça. Só agora vocês precisam ver que não é bem assim as coisas, nem acharem que pode lidar com tanta maldade com as pessoas simples, humildes. Deus está nas simplicidades. Estão com a alma aprisionada no inferno, fazendo todas as vontades do diabo, as imundícies da carne, podridão, num poço de lama e para poder falar, entrar na casa de uma pessoa simples, porque não tem água e energia na casa dela, tem que usar luva e tem que usar máscara. Então, imagine o sofrimento que não é a pessoa, a vergonha que é, né? Leve uma vassoura, leve para varrer, leve um detergente, leve uma água sanitária, faça o que é para se fazer. Não tem obrigação? Não tem não. Ajude com trabalho. Covardes que fazem isso. Entregar para a avó que está errada, que está no engano, na vaidade do seu coração, na prostituição. Eu dou um exemplo, tá? Bebida alcoólica tem também, né? Bagunça. E ela pode ficar com o filho. E a mãe não bebe, a mãe não fuma, a mãe não vive em festa. Eu estou dizendo isso, não defendendo, não. Eu conheço eles, acompanham há um tempo. E toda vez que vejo que começa a falar a palavra para ele está chorando, se angustiado com as aflições, querendo oportunidade e não tem. E a justiça faz isso, né? Que Deus tenha misericórdia dessas almas. Porque aqui começou a perseguição, porque são os pequenininhos chamados de Deus. E essas coisas imundas que estão de redor por todo canto, todo lugar, vão estar, porque eles não vão querer, né? Porque onde tem um que ora diante do Senhor e obedece, eles não têm vez. Imagine 3, 4 segurado na mão um do outro, orando, tão do inferno, cai por terra de uma vez. Então não vão querer, né? Porque as forças quebradas, é certeza. É quem tem vida em oração diante de Deus. Então, que Deus possa tomar providência e ajudar essas almas que precisam e necessitam.
e só pela sua misericórdia para poder conseguir, porque não está fácil.